Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Stack Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre um arquivozinho chamado FSTab, voltado totalmente para Linux, tá? Aí tem a perguntinha: você conhece o arquivo FSTab? Conhece a importância dele para o sistema? Tá? É o nosso bate-papo de agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos observar o seguinte: o que é o FSTab? O FSTab é um arquivo que está dentro da pasta etc, é um arquivo de texto, está na pasta etc, tá? Ele é responsável pelas montagens das partições do disco, ele define quem pode montar ou o que pode ser montado, como será essa montagem e qual é o sistema de arquivo que será utilizado nessa montagem. Detalhes nos slides mais a seguir. Mas, afinal, o que é um ponto de montagem? O ponto de montagem, numa teoria mais simples, são pastas que você acessa dentro do teu Linux que vai fazer acesso ao conteúdo de um dispositivo, de um pendrive, de partições no teu disco, acesso a CDs, DVDs e afins, Blu-ray, por aí vai, e também acesso a pastas remotas através de aplicativos, tá? Isso é o ponto de montagem, tá? Aí vem, quando você está fazendo um ponto de montagem, o Linux ele trabalha com uma ideia de identificar qual é o dispositivo que você está montando, tá? Na foto, vocês vão observar aí que eu tenho duas entradas, certo? De dispositivos de IDE, tá? Ou SD ou HD, certo? Para fazer a ação de acesso ao dispositivo real. Aí eu estou me referindo ao disco completo, que aí ele vai receber algumas nomenclaturas. Vamos focar somente no dispositivo de disco de armazenamento, tá? Então, o primeiro disco que sua máquina disser para o Linux que existe, ele vai chamar de SDA, certo? O segundo disco ele vai conhecer como SDB. O terceiro, SDC, e aí o céu é o limite. Nem tanto o céu é o limite, porque existem 26 letras no alfabeto, então ele vai ficar por aí, tá certo? Lembrando que isso está fazendo referência ao disco completo, tá certo? Só que dentro do disco existem partições. O que são partições? São pequenas divisões existentes dentro de um disco. Essas partições elas seguem algumas regrinhas muito rígidas, tá? Eu posso ter apenas 4 partições primárias, existem primárias e secundárias, certo? Estendidas, perdão, e das estendidas ter a secundária, tá? Mas vamos focar somente aqui nas primárias para poder não andar muito, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Então o que acontece? Eu tenho um dispositivo que é o disco. Esse disco pode estar dividido em vários pequenos pedaços, certo? No lado direito tem uma foto que ele está dividido em 4 partições. Partição 1 chamada Linux, partição 2 chamada Windows 7, partição 3 chamada Ficheiros Pessoais e uma partição N que aí eu posso ter quantos mais que eu quiser, tá? Se fosse trabalhar com essas partições do mundo DOS, Windows por exemplo, elas seriam nomeadas com letras do alfabeto, a unidade C, a unidade D, a unidade E e assim vai, tá certo? Lembrando que são pedaços do disco que já foram determinados quando foi feita a formatação inicial, tá? E aí como é que se dá a relação em Linux do o pedaço que eu tenho da minha partição com meu acesso ao minha pasta? Lembra que esse é o primeiro conceito? Então o que acontece? O Linux vai juntar o hard link, que seria o SDA, o SDB, o SDC, ou MDA, MDB, MDC, isso depende do dispositivo que está sendo conectado. E os números se referem ao número que foi associado àquela partição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí fica sendo até o fim, tá certo? Usando essa imagem, o que é que nós temos? A partição 1 seria SDA, imaginando que isso aí fosse o único disco na máquina. 1 é o que seria relacionado ao Linux. SDA2 seria relacionado ao Windows 7. SDA3 seria relacionado aos ficheiros pessoais. Então, quando houvesse acesso ao SDA1, ele estaria reconhecendo que era o Linux. SDA2 ele traria a partição Windows e SDA3
teria uma partição, poderia se colocar aqui como ficheiros pessoais, certo? O link de acesso é baseado na pasta /dev de device. Então, como é que ficaria o link completo? /dev/sda1 no Linux, /dev/sda2 no Windows 7, /dev/sda3 para ficheiros pessoais. Então, aí como eu tenho agora o conceito da pasta, que eu já sei, o /dev/sda, qual é o meu dispositivo físico, e agora eu tenho que apontar, dizer qual é a pasta que ele está fazendo o acesso. No caso aqui, eu teria raiz, /home, /pendrive, ou qualquer pasta que você queira, utilizando o acesso físico, acesso ao dispositivo físico. Uma coisa importante que eu tenho que mencionar a vocês aqui é o seguinte: essa condição que a gente vai falar aqui agora, que é realmente agora falamos do FSTab, é para você observar que aqui, especificamente a partir de agora, é como isso vai estar na hora que o sistema está iniciando. O FSTab, ele é um arquivo que é lido quando o Linux começou. O Linux apareceu lá com aquela tela de inicialização. Olha, aqui tem ele abre uma telinha chamada Grub, você aperta a tecla Enter, dali para frente ele faz os primeiros pontos de montagem para lançar o Linux na memória. Depois disso, ele vai procurar esse arquivo FSTab. E aí ele vai acreditar no que está lá dentro. E o que é que está lá dentro? É uma linha, separado por linha. Cada linha representa um ponto de acesso, um ponto de montagem, tá? E segue, vou dar um exemplo aqui, /dev/sda1, espaço barra, espaço est4, espaços default 0 e 1. E aí, o que raio significa tudo isso? Vamos ver a seguir. O /dev/sda1, como a gente mostrou, é o hard link da posição do dispositivo. SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA6, SDA7, SDA9, SDB1, SDB2, tudo isso é o dispositivo físico, tá? Ali é quando o Linux vai associar aquela pasta àquele dispositivo. Aqui eu dei a entrada de uma raiz, ou seja, será aonde estará montado o sistema principal, a raiz do sistema ou o root, tá? É onde vai ser visto pelo usuário. Ali pode ser /home, pode ser /dev, pode ser /etc, pode ser qualquer coisa que você queira. Por exemplo, eu tenho alguns casos de Linux aqui que eu tenho um dispositivo que é um pendrive plugado numa USB, tá certo? Onde é guardado o backup do sistema. Então, quando o sistema sobe, ele vai saber que /dev/sdb2, por exemplo, ele vai montar para o sistema na pasta /backup. Então, quando eu acessar a pasta /backup, ele vai acessar esse meu dispositivo, que é um dispositivo pendrive, tá? ext4, aqui é o sistema de arquivos que ele vai fazer a montagem, certo? O sistema de arquivos são vários, mas existem alguns padrões. EST2, EST3, EST4, RaZorFS, XFS, certo? SMBFS, NTFS. O sistema de arquivos são vários sistemas de arquivos reconhecidos pelo Linux, tá? Então você usa qual o sistema de arquivo que está lá. A ideia é que você utilize aqui o sistema de arquivo que você realmente usa, tá? Default significa padrão, tá? Então é o padrão que vai ter de acesso. Daqui a pouco mais detalhes o que são esses padrões. Eu tenho mais outras duas colunas importantes. A coluna 0 é a coluna que está como 0, que é a configuração do backup, que é o dump, e a configuração que está como 1, nesse meu exemplo, do FSCK, tá? Estou detalhando aqui uma linha. Vamos ao detalhe do detalhe. O que é o default? O default significa automaticamente, assim que você colocar lá como default, ele vai assumir que seria RW, ou seja, ele vai ter a permissão de ler e gravar. SUID, ele vai executar recursos do usuário que está executando um dispositivo, um arquivo dentro do sistema. Dev, ele vai bloquear ou permitir. Quais são os caracteres de acesso? O dev, ele é muito utilizado para fazer acessos via bloco. O que é muito comum no DOS seria o com 1, com 2, com 3. Aqui é TTYS0, TTYS1, que são dispositivos
comandos seriais, tá? Como, por exemplo, uma impressora, acesso a uma impressora, ele precisa que esse esse dev aí seja ativo na partição, senão ele não permite o acesso a esse tipo de coisa. Exec permite a execução de binários dentro do meu dispositivo. Você pode ter uma partição que, mesmo que contenha executáveis lá dentro, binários que o sistema conhece, arquivos arquivos shell ou qualquer outro tipo de binário, aplicativos em Java, aplicativos em Perl, se a opção exec não tiver habilitada, mesmo que esteja naquela partição, a partição não permite a execução, tá? Auto significa que na hora que estiver iniciando, ele olha essa coluna, encontra o auto, ou encontra o default, encontra a opção auto, ele vai montar automaticamente essa partição, tá? No user, ele diz o seguinte, olha, um usuário normal não monta essa partição aqui não, tá? Quem monta essa partição aqui é o superusuário. E o async, ele vai fazer uma montagem assíncrona, onde o sistema operacional, o kernel, decide como será o acesso ao dispositivo, tá certo? Isso é muito interessante quando você está fazendo compartilhamento de arquivos, tá? Aí duas colunas eu deixei separado, a coluna dump e a coluna fsck. A coluna dump, o programa aplicativo dump, ele é usado para fazer backup, tá? Aonde é uma coluna numérica, onde 1 indica que o sistema operacional, o sistema de arquivos é S2, 3 e 4 e o 0 é para qualquer outro. Já o fsck, para mim, é tão importante quanto o dump, mas ele é utilizado na hora que ele está iniciando. O fsck, ele vai analisar a saúde do volume, a saúde do disco, se o disco está legal, se não está legal, se tem alguma área ruim, se não tem, ele vai fazer a checagem desse volume, tá? É uma coluna numérica que tem a informação seguinte, se naquela linha eu encontrar o número 0, nessa coluna está indicando que aquele sistema de arquivo não será checado pelo fsck quando o sistema subir, quando o Linux subir, tá? O número 1 é exclusivo para o sistema raiz, o root ou barra, tá? O 2 é para checagem dos outros sistemas de arquivos, os outros sistemas que estão sendo montados, barra home, barra pendrive. Se eu colocar 2 ali, na hora que o sistema subir, ele vai checar se o volume está ok, tá? Se não tiver ok, ele libera, se não tiver ok, ele vai pedir para você tomar algum tipo de atitude, tá? Então essa é a linha, cada linha que você encontrar no fsck terá essas informações. A única coisa que você possa encontrar diferenciado é a primeira coluna, no barra dev, barra sda, como eu dei um exemplo aqui. Ali pode ser o dispositivo real, pode ser a identificação do dispositivo, também conhecida como UUID, ou pode ser o nome do dispositivo que você associa, como por exemplo, disco 1, disco 2, raiz, João, abacaxi, a forma que você fez, quando você formatou, que se você deu um apelido ao dispositivo, você pode colocar lá também, tá? Fica mais fácil até para você saber, certo? Na real, o barra dev SDA eu coloquei aqui para facilitar o entendimento, mas hoje em dia não se usa mais assim, porque se eu trocar dispositivo e tiver um outro HD que seja A e o que eu estou colocando é B, ele não vai encontrar, porque vai procurar o A e não o B. Atenção, é importantíssimo esse trecho aqui, não ignore, tá? Que é o seguinte, esse arquivo é um arquivo de configuração importantíssima para o sistema, tá certo? Então, a primeira dica que eu dou é, faça sempre backup. Qualquer configuração que você for fazer em Linux, que eu vou ter que abrir um arquivo de configuração, faça um backup antes, porque se acontecer alguma coisa, você tem um backup, certo? Algum erro que você cometeu, alguma coisa que você esqueceu, porque na hora que você for levantar e não der certo, você tem um backup para corrigir, tá? 2. Tenha sempre em mente que nesse arquivo etc fstab, o Linux vai usar ele sempre que a máquina for iniciar e ele vai acreditar no que você colocou lá, tá? Se você errou em alguma posição das colunas, ele vai reclamar. E como é que ele reclama? Simples, ele para. É o arquivo de inicialização do meu sistema. Então, tá lá o ponto de montagem raiz, montei a raiz. O segundo ponto de montagem, lembra da história do backup do pendrive externo? Algum santo chega lá e puxa e tira o dispositivo do lugar, ou por algum motivo ele parou de funcionar. Como ele está subindo no início, o Linux vai dizer assim, olha,
tem alguma coisa errada nesse dispositivo aqui. Dá uma checada, me ajuda a iniciar, dá uma checada nisso aí, certo? Pois é, gente. Esse é o fim. Chegamos ao fim do nosso vídeo, tá? Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte: se você gostou do que ouviu e ouviu até agora, o que eu posso dizer é, deixa teu like, certo? Se inscreve aí no canal, tá? Compartilha essas informações com quem você acha que pode ajudar essas informações ou vai melhorar o conhecimento, já que Linux é base de conhecimento, tá? O que eu posso fazer para você aqui no final do vídeo é o seguinte: lembre-se que palavras simples como muito obrigado, palavras simples como me desculpe, palavras simples como bom dia, transforma o dia seu de com todos os outros. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.